Olá, boa tarde. Eh, Espero que estejam todos bem. Eu sou a Diana Nunes. Em língua gestual, tratam-me assim. E sou aluna do último ano do curso de Higiene Oral da Faculdade de Medicina Dentária. E eu estou aqui para fazer uma ação de formação sobre saúde oral no âmbito do meu trabalho final de curso, que é a surdez e a saúde oral. E tenho aqui a ajuda da Cláudia, a quem agradeço muito desde já, e a ajuda e a disponibilidade, e também agradeço à minha professora orientadora, que é a professora Fátima Bizarra. Espero que gostem, só pedia que se tivessem dúvida, colocassem no final o nome para que a Cláudia consiga responder por ordem e que me consiga ajudar. Ok. Tudo bem. Ok, então eu vou começar. Queria primeiro salientar que a saúde oral é muito importante para a nossa saúde em geral. A cavidade oral faz parte do nosso corpo e se existem problemas orais, esses problemas também vão ser gerais. Por isso, é muito importante cuidarmos da nossa cavidade oral, tão bem ou até melhor como cuidamos de qualquer outra parte do nosso corpo ou qualquer outro problema que tenhamos. Ok. Antes de ensinar alguma coisa prática, eu gostava de mostrar alguns conceitos e de vos explicar o que é alguns conceitos que eu acho que são importantes. Como, por exemplo, o que é placa bacteriana? A placa bacteriana trata-se de uma película pegajosa, uma massa que fica agarrada ao dente e que é constituída por bactérias e por restos alimentares. Então, e como é que se pode tirar esta placa bacteriana que fica agarrada aos dentes? Deve ser realizada uma boa higiene oral, como por exemplo a escovagem, o fio dentário. Para quê? Para retirar a placa bacteriana. Se esta não for tirada, ela vai endurecer e vai formar aquilo que nós chamamos de tártaro, que já não é possível retirar em casa através da escovagem, só através em consultório, através de uma destartarização, que é um tratamento que se faz. Esta placa bacteriana é responsável por várias doenças, como por exemplo a gengivite, que é esta imagem que temos aqui. O que é que a placa bacteriana faz? Ela irrita as gengivas, torna-as mais vermelhas, mais inchadas e faz com que seja muito mais fácil sangrar, como vemos aqui. Por exemplo, a escovar os dentes. É muito comum. Quando se trata de uma gengivite, esta doença pode ser tratada e controlada através de bons hábitos de higiene oral e através de um acompanhamento pelo profissional de saúde. No entanto, se ela não for tratada, ela vai evoluir para um estado muito mais grave, ao qual chamamos periodontite, que é isto aqui, esta imagem. A periodontite é então quando os dentes ficam muito maiores, parecem muito maiores. Porquê? Porque o osso e a gengiva ao redor do dente vai ficando cada vez mais pequeno. Ou seja, o dente parece maior porque o osso e a gengiva diminuiu, mas o dente está do mesmo tamanho. Como vemos aqui nesta imagem, aqui esta parte toda já é a raiz. Aqui, é possível ver que quando há esta doença, a periodontite, é muito comum existir este espaço entre os dentes. E os dentes ganham mobilidade, ou seja, começam a abanar e podem mesmo cair. Aqui está uma evolução da periodontite. Essa, pois. Este aqui é o último estado, onde o dente já começa a abanar e pode mesmo cair. Outra doença que é muito conhecida é a cárie dentária,
que é a destruição dos dentes que leva à formação de uma cavidade, como está aqui nesta imagem. Ok. A cárie dentária é causada pela placa bacteriana. Esta placa alimenta-se do açúcar. E quando consumimos alimentos com açúcar, a placa produz um ácido que destrói a parte mais externa dos nossos dentes, formando então cavidades como esta e como esta. Aqui temos um exemplo. O dente tem 3 camadas. Esta a mais externa, a do meio e a mais interna, que se chama polpa e que é viva, é vital. Quando existe uma cárie inicial, quando ela está no início, está nesta parte mais superficial do dente. E se existirem bons hábitos de higiene oral, se houver uma escovagem correta, se existir a aplicação de flúor e uma alimentação sem tantos açúcares, a cárie pode estabilizar e não evoluir. Mas quando ela não é tratada, ela vai continuar a evoluir e vai chegar a este estado onde já está na polpa. E é aqui que se sente dor. Nesta situação, é que as pessoas costumam ir até ao dentista quando chega a esta situação. Aqui o tratamento é muito mais invasivo e muito mais caro. Outra doença que eu também acho que é importante falar é do bruxismo, que é um movimento involuntário do ranger dos dentes. Este comportamento é mais frequente durante a noite, mas também pode acontecer durante o dia. O bruxismo promove então o desgaste dos dentes, eles ficam cada vez mais pequeninos e causa mais sensibilidade. Para melhorar e para não causar tanta dor, é utilizar então uma moldeira de relaxamento que faz com que os músculos relaxem e que os dentes não fiquem tão gastos. Para além do bruxismo, existe também outro problema, a halitose, o mau hálito, que é muito conhecido. O mau hálito, existe principalmente pela acumulação da placa bacteriana na língua e entre os dentes, porque são sítios de difícil remoção e que não são tão escovados e não há tanta higiene oral nesses locais. Por isso, a placa fica lá mais tempo e começa a deitar um cheiro muito desagradável. Para além da placa, o mau hálito pode vir também de uma respiração bucal. Para melhorar então o mau hálito ou tratar, deve-se beber muita água, fazer uma higiene correta da língua através de movimentos de varredura com a escova, ou então com este raspador lingual que está aqui, que se pode encontrar, por exemplo, nos supermercados ou nas farmácias. Para além disso, deve-se fazer a higiene entre os dentes com o fio dentário. Por exemplo, há mais, que eu vou falar mais à frente. Agora, queria fazer uma pergunta e pedir a ajuda da Cláudia. Quanto tempo é que acham que escovam os vossos dentes? 30 segundos, 1 minuto, 2? Sem vergonha. Ali há uma senhora diz 5 minutos, o André diz que 1 minuto, mais ou menos. Ok. 5 minutos, ou 5 segundos. Segundos? Uns 5 segundos. Ok. Então,
A escovagem serve para remover a placa bacteriana, que causa aquelas doenças que eu falei. E a escovagem deve ser feita 2 vezes por dia, uma de manhã e uma à noite, sendo que a da noite é mais importante, e durante 2 minutos. Aqui, não sei se conseguem ver, mas tenho uma sequência de escovagem, que é apenas um exemplo. Porque é importante ter uma sequência para que não nos esquecemos de escovar nenhuma superfície dos nossos dentes. Então, por exemplo, aqui no 1, começa por escovar a parte de fora, aquela que nós vemos, que está virada para as bochechas e para os lábios. Depois, no 2 também é nessa parte de fora. No 3 é o sítio onde mastigamos, a face que mastiga os alimentos. E no 4, a parte de dentro dos nossos dentes que está virada para a língua. Depois de escovar todas estas faces durante 1 minuto, passamos para o maxilar inferior, para os dentes de baixo. E vamos então fazer o mesmo, escovar por fora, onde mastigamos, por dentro, a parte que está virada para a língua. E por fim, e não menos importante, devemos escovar também a língua, com movimentos de varredura, como se fosse a varrer mesmo com a escova. Ok. Agora vou mostrar aqui um vídeo que demonstra a angulação, a inclinação da escova. Por exemplo, a maior parte das pessoas coloca a escova assim, mas ela deve ter esta inclinação para que as cerdas, os pelos da escova, entrem dentro da gengiva e retirem a placa que ficou lá acumulada. Aqui no vídeo mostra muito bem qual é a angulação que se deve fazer. Conseguem ver? Sim, sim, Diana, vê-se bem. Ok. Agora, eu queria perguntar, eu vejo aqui algumas carinhas, mas acho que não vejo todas. Quem é que usa aqui escova manual? Esta, a primeira. Ok. A normal, tenho aqui 3 mãos no ar, pelo menos as que eu vejo. A elétrica, alguém 4, a usa? normal. Elétrica, alguém. Não? Temos uma mão no ar. Pelo menos das Ok. carinhas que eu vejo, há uma. Tanto a manual como a elétrica fazem o seu trabalho otimamente bem, quando bem utilizadas. No entanto, há diferentes formas de as utilizar, que eu vou mostrar aqui mais à frente. Por exemplo, aqui na escovagem manual, primeiro que tudo, tanto na manual como na elétrica, deve-se escovar durante 2 minutos, escovar todas as superfícies dos dentes, não fazer muita pressão e colocar aquela inclinação que passou há bocado no vídeo. No entanto, na escovagem manual é assim, vai mostrar aqui, devem-se fazer movimentos circulares, abrangendo 2 a 3 dentes, e escovando todas as faces dos dentes que já falamos anteriormente. Ok? Na elétrica, o maior erro que costumam fazer quando trocam da manual para a elétrica é escovar de forma igual. No entanto, na elétrica, a escovagem deve ser feita dente a dente e não com aquele movimento da manual. Neste vídeo demonstra muito bem. Continua a ser feita uma pequena angulação para que as cerdas entrem dentro do dente. Diz o André que assim é capaz de demorar mais tempo. Não, é o mesmo tempo. Diz Porque a Sofia, isso dá é muito mais trabalho. não dá, não.
É ótimo, é que eu uso e adoro, mas a manual é igualmente boa. Agora, tanto na manual como na elétrica, é importante ter cuidados. Trocar a escova ou a cabeça da escova, se for elétrica, de 3 em 3 meses ou quando as cerdas estão nesta situação. Não deve ser partilhada, deve ser passada por água antes e depois de utilizada. E as cerdas, os pelinhos da escova devem ser macios. E agora eu queria fazer outra pergunta. Para além da escovagem, que meios complementares, ou seja, o que é que se pode utilizar mais para fazer uma boa higiene oral? Se souberem algum exemplo. Temos ali um dedo no ar, a Eunice. O ar e bochechar. Portanto, eu creio que seja o elixir, as duas coisas. Sim, O exatamente. André faz igual, o André faz igual. A Sofia diz que não, a Sofia só escova. Não, Ok. não escova só, ela não sabe o nome, Sofia do hum, Mar. mas o dela é um roxo, é um elixir, acho. Ah, ok. É roxo, é só um bocadinho que é para ficar a boca fresca, não é? É para bochechar. Elixir, que é. E temos a Carolina que diz que também usa o fio. Ok, ótimo. Então eu vou falar agora um bocadinho do fio, que é um bocadinho mais complexo de fazer, porque a maioria das vezes nunca foi ensinado como fazer na verdade e corretamente. Aqui está um exemplo com fotos de como se deve fazer, mas eu acho mais fácil demonstrar através de um vídeo que eu vou mostrar aqui. Mas antes queria dizer que a quantidade de fio a utilizar deve ser, por exemplo, da ponta dos nossos dedos ao nosso cotovelo. Aqui? E depois deve-se enrolar o fio nos nossos dedos, sendo que se enrola mais num do que no outro, para ir desenrolando num e enrolando no outro, consoante fazemos então a passagem entre os nossos dentes. Usa? Eu vou mostrar aqui no vídeo. Aqui está o fio, enrola mais num dedo e fica este fio, que é o que vai passar entre os nossos dentes. Depois faz então o movimento de desenrolar e enrolar e faz então movimentos de vai e vem para entrar dentro do dente. E aqui o importante é que o fio deve abraçar o dente, ou seja, o fio deve ir contra o dente e não ir de forma reta, senão vai aleijar a nossa gengiva e não vai fazer o trabalho dele. Não. Perceberam ou querem que eu volte a colocar o vídeo? O André acha que percebeu. Ok. Para além do fio dentário, também existe o escovilhão. Já alguma vez tinham visto? Já? Sim, sim, já viram, sim. Também há à venda, não há. O André diz Sim, que acha sim. que já viu à venda. O escovilhão pode-se encontrar tal como o fio nos supermercados, nas farmácias, nas parafarmácias. Ah, bom. Ok. Então, o escovilhão serve, tal como o fio, para fazer a higiene entre os espaços dos dentes. E existem vários tamanhos de escovilhões. Os mais pequenos para os espaços mais pequenos, os maiores para os espaços maiores. Por exemplo, como estão aqui em baixo, existem os vários tamanhos nesta fotografia. Para além de poderem ser utilizados entre os dentes, podem, por exemplo, ser utilizados nos aparelhos dentários. E também na higiene de implantes, pontos ou coroas. Aqui neste vídeo vou mostrar como é que o escovilhão funciona. Então faz os movimentos também de vai e vem, entrar e sair, e entre cada espaço dos dentes deve ser limpo. Por exemplo, aqui são espaços mais pequenos, é utilizado um escovilhão mais pequeno. É um pequenino.
quando há dificuldade em chegar, pode-se dobrar a parte de cima do escovilhão. Por exemplo, aqui é em implantes, aqui no aparelho dentário. Pronto. Agora, queria falar um bocadinho da alimentação, que, como todos sabem, há alimentos que são bons, são benéficos para a nossa saúde, e há alimentos que nem por isso. Por exemplo, os que são ricos em açúcar. O açúcar é o principal causador da cárie dentária e é encontrado, por exemplo, nos refrigerantes, nos sumos, nas gomas, nos bolos. Mas como eu sei que ninguém vai deixar de comer bolos, ninguém vai deixar de comer gomas, quando são consumidos, há coisas importantes que devem ser feitas. Para quê? Por exemplo, aqui na frequência, se um quadradinho de chocolate, se esse quadradinho de chocolate for comido logo a seguir ao almoço, é melhor do que ir comendo esse quadradinho de chocolate aos bocadinhos ao longo da tarde. Porque, não sei se se lembram, eu há bocado disse que a placa bacteriana, na presença do açúcar, criava um ácido. E é esse ácido que vai fazer a cárie. Se tivermos ao longo da tarde toda a comer os bocadinhos de chocolate, temos muitos ataques ácidos. Outra situação é a retenção dos alimentos. Por exemplo, as batatas fritas, as gomas e os caramelos são muito mais retentivos, ficam muito mais presos aos dentes do que, por exemplo, um gelado. E se calhar o gelado até tem mais açúcar. Ok? Agora vou falar um bocadinho do tabaco. Não sei se há aqui alguém que seja fumador. Não, para já não. Pelo menos o André diz que há 10 anos que não. Ótimo, Ele nunca, nunca. tão bom. Então, vou ser um bocadinho mais breve, se calhar. Nós já sabemos que o tabaco tem inúmeras consequências, principalmente a nível respiratório. No entanto, na cavidade oral, ele também é muito prejudicial. Aquelas que são mais comuns são, por exemplo, as manchas, o mau hálito. No entanto, ele é responsável por inúmeros problemas. Aqui estão representados alguns. O que está aqui em pior situação é o cancro, que está aqui. E acho que é importante dizer que aqui que o tabaco é o principal responsável pelo cancro oral. Estas lesões que estão aqui, algumas delas não aparecem só devido ao tabaco, e por isso é também muito importante estar atento à nossa cavidade oral, ir regularmente ao higienista para controlar, para que, se existirem, seja um diagnóstico precoce. Agora, não vou perguntar se alguém já perdeu um dente. Há várias razões de perder um dente, por exemplo, um trauma, a cárie, a periodontite. O que eu queria perguntar é se acham que no fim de perdermos um dente, por qualquer uma dessas razões, se deve substituir. Temos ali um não sei, uma dúvida. Então, a resposta A Eunice estava a dizer que um amigo dela lhe disse que a nível da dentição tinha os 32, portanto que não caíram, mas que algum deles foram alargando e que por segurança ela acha que vale a pena sempre substituir, Claro. porque na falta de um a dentição vai mover-se. E ficando Exatamente. Na falta de um dente, os dentes têm, cada um tem uma função. Na falta de um, essa função fica alterada. E os dentes vizinhos ficam um espaço sem o dente. Todos os dentes vizinhos vão movimentar-se para ocupar esse espaço. E vai criar várias alterações, algumas funções são afetadas, como por exemplo a fala,
a mastigação e a estética. A estética muitas vezes é considerada a mais importante pela parte das pessoas, no entanto, é a que tem menos impacto aqui. Então, e como é que se pode substituir esses dentes? Pode ser de forma fixa ou através de próteses removíveis. As fixas temos, por exemplo, o implante, as próteses totais fixas quando é todos os dentes, as próteses removíveis, por exemplo, a prótese parcial e a prótese total. Nas próteses removíveis é importante ter alguns cuidados, como por exemplo, retirar a prótese durante a noite, não deve ser utilizada, escovar a prótese, por exemplo, e nas próteses fixas, os cuidados muito idênticos aos cuidados que se tem com a dentição, normais que estão na nossa boca. Conseguem ouvir? Estou-te a começar a ouvir com alguns cortes, mas estava a apanhar. Ok. Ok. Separar diz-me, Cláudia. Ok, 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 eu aviso. Parar, eu aviso. Então, se calhar vou pôr aqui. Consegues-me ouvir? Sim. Ok. Quando, por exemplo, nas próteses fixas, os cuidados são muito idênticos à dentição que está na nossa boca, no entanto, deve ser mais reforçado, por exemplo, a higiene entre os dentes, à volta destes implantes aqui. Ok. Ok, pronto, e estou a terminar. Queria só alertar para a importância de realizar uma higiene oral diária, 2 vezes por dia, e também para a importância de visitar o higienista oral de 6 em 6 meses, para prevenir muitos dos problemas que eu falei e para controlar tudo. E queria também dizer que, apesar de existirem algumas dificuldades na comunicação, na nossa comunicação, eu acredito que todos os profissionais de saúde oral darão o seu melhor e farão tudo para conseguir dar-vos os melhores serviços e um sorriso o mais saudável possível. Espero que esta ação vos tenha dado alguns conhecimentos novos, que mude alguns hábitos. E pronto, eu deixei um link que gostava muito que respondessem, que é importante para o meu trabalho. É apenas 1 minuto e é para saber se esta ação contribuiu ou não para melhorar a vossa saúde oral e se seria bom que existissem mais deste género. E por fim, queria agradecer novamente à Cláudia e à minha professora orientadora, a professora doutora Fátima Bizarra, e especialmente a vocês. Obrigada, obrigada a nós também. O André disse que é um tema bastante interessante e fiquei muito admirado, até porque tem alguns problemas a nível de dentição, alguns dentes que se partem, alguns que são necessários de substituir também, portanto, estão relacionados com a periodontite que Ok. eu tenho, portanto, é a parte da gengiva que perco. E como escovo também com alguma força, acaba por me prejudicar. Por exemplo, aí E, seria uma portanto, boa. É, por exemplo, utilizar a escova elétrica, porque tem um sensor de pressão. Quando escova com demasiada força, ela liga uma luz. E assim é sempre mais fácil controlar. Para controlar a periodontite, é os bons hábitos de higiene oral e ir regularmente ao higienista para que nada evolua.
Uma pergunta, qual poderá ser a melhor marca da escova elétrica? Assim, uma melhor forma para me ajudar a escolher. A que eu gosto mais, pessoalmente, e acho que tem mais opções no mercado, é a Oral-B. Tem vários, Oral B, ok. tem vários preços, das de 20 € até às de 100 e tal euros. Mas as mais baratas também são ótimas. Ok, ok, muito obrigada pela informação. E, Obrigada. entretanto, só mais uma questão em Sim, relação à parte do bruxismo, ok, quando sim. estamos a dormir. A minha esposa, Uhum, quando ela está a dormir, acaba por ranger muito os dentes e até o maxilar superior acaba por avançar em relação ao inferior. uhum. E o que lhe causa também algumas dores de cabeça. Logo de manhã, mal acorda, ela sente dor de cabeça e acha que tem influência mesmo essa parte. E tem. E logo de manhã ela diz, epá, estou no maxilar portanto, ela acha que isso aconteceu. Ela, entretanto, chegou e essa goteira é uma placa, ele está-lhe a chamar placa, eu acho que o nome é uma De goteira. relaxamento. Sim, Ela, goteira, ela correto. entretanto, ela trouxe agora ali a goteira, porque o médico diz que se nota realmente o bruxismo e essa parte da frente e aconselhou a usar essa goteira. Uhum. Portanto, agora vamos ver daqui para a frente. Agora já vai correr melhor e as dores de cabeça vão diminuir. É importante também é fazer higiene dessa goteira diariamente. Está aqui ele a mostrar. Chegou agora. Ótimo. Sim, é uma goteira de uma goteira de relaxamento, sim. Sim, exatamente. Isso vai prevenir que haja o desgaste dos dentes. Ok, ok. Pois, e logo por coincidência, a minha esposa foi agora buscar isto e por coincidência hoje estávamos a falar nisto. Muito obrigada, é um tema realmente Eu. interessante. Eu nunca tinha participado antes em nada semelhante e pronto, passava-me tudo um bocadinho ao lado, o próprio comer de doces, não é? Nada disso eu pensava. Muito obrigado. Obrigado porque foi Obrigada, muito interessante. obrigada. Está no chat o inquérito para responderem, está bem? Entretanto, a Sofia tem uma pergunta. Sim, É sim, à só uma vontade. dúvida, é só uma dúvida relacionada. Antes, ela diz que se lembra de ter bruxismo, portanto, eu sendo surda, a minha mãe ouvia-me, ela, Uhum. ela, ela ouvia-me. Porquê é que isto acontece? Eu não sei porque é que isto se faz. É muito, a maior parte das vezes é relacionado com o stress e é um movimento involuntário. As pessoas nem sequer se apercebem que isso acontece. Só de manhã, quando acordam, sentem dor, ou por exemplo, durante o dia, muita dor de cabeça e, e Verdade, o aí André diz, começa. verdade. Ok. E a Sofia diz que começou logo assim de pequenininha, portanto, nunca teve assim dores de cabeça, era mesmo só o ranger dos dentes, que às vezes Duas, acontecia e a sim. mãe ouvia. Ela não sabe é o porquê. Agora, por isso, a pergunta do porquê, relacionado com nervos. Pois, talvez pudesse ser os nervos, ok. Obrigada. Obrigada. Adeus e muitos parabéns. Olha os aplausos em língua gestual. Está sofrido. Obrigada. Estás a preparar uma tese? Sim, é um trabalho final de curso. E eu queria perceber se a saúde oral em pessoas surdas e os hábitos seriam os mesmos que em pessoas que não fossem surdas, porque muitas vezes os conhecimentos não são entregues às pessoas surdas com tanta facilidade como acho que não são.
muito bem pensado. Eu espero que tenhas um futuro de muito sucesso. E só, Obrigada. entretanto, só mais uma deixa em relação a hoje, sobre uma conferência sobre surdez e Uhum. o tema de hoje, que é a surdez e a saúde oral. E por que não, por exemplo, a surdez, mas como assim? Por causa do título? Acho que tem a ver com o título Ok. da apresentação, que é Sim. surdez e saúde oral. Uhum. Ele ao ler, ou ele pensava, vamos falar de surdos, vamos falar. Portanto, eu fiquei na dúvida, e ao fim e ao cabo acabámos por falar mais da saúde oral e não sobre Ok. surdos. Ah, Ok. ok. Fui eu que li mal, fui eu que interpretei mal, se calhar, o tema. Se calhar o título também não é o melhor. Poderia ser só a saúde oral e se calhar era mais apelativo, mais virado ao assunto. Ah, ok, ok, ok. Foi, na altura, vi no Movimento Surdo o inquérito, com o objetivo da parte da saúde oral, e hoje falou-se em surdez e saúde oral, fiquei na dúvida, porque acabámos por não falar diretamente de surdez. Mas pronto, sem problema, sem problema. O importante é participar e temos a Eunice com o dedo no ar. O meu nome gestual é Eunice, estou muito satisfeita por participar, foi muito interessante esta aprendizagem, e falei também com alguns colegas meus, em relação a esta questão, e há 2 anos, portanto, conhecem em Lisboa a zona da Avenida, da Avenida da Liberdade. Sim. Ela, aí há cerca de 2 anos, ia na Avenida da Liberdade, ia com muitos amigos surdos, e tinha uma dor de dentes, creio. Eu gostava de aprender alguns gestos relacionados com esta questão, e que aí a comunicação com o dentista, que a comunicação era difícil, Esse é o maior problema. portanto, e a partir daí, quando viu esta questão que iria acontecer sobre a dentição, portanto, é sempre importante para aprender. É verdade. Muito Quanto obrigada. mais soubermos, melhor. Obrigada.